Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sabe, às vezes a gente tem uma sensação de que as coisas não estão encaixando. Mas acho que isso não devia ser tão estranho para a gente, né? Já que não depende da gente. E às vezes a gente acha que depende. Essa semana eu estudei. Eu tinha uma coisa tão certa no meu coração para a gente estudar nessa noite e falar. E ontem, quando a Vivi, a gente estava voltando da célula, a Vivi perguntou para mim assim: amor, você... De vez em quando ela pergunta, eu já falei aqui, né? De vez em quando ela pergunta para mim: amor, como é que está o culto para amanhã? Já está tudo certo? Porque normalmente eu passo a madrugada estudando, preparando o sermão, e ela, às vezes, não gosta, às vezes fica preocupada. E aí eu falei para ela assim: não, amor, tá quase encaminhado. Mas eu estou com uma coisa no meu coração, eu não sei se é isso. E de vez em quando Deus faz dessa comigo. Cheguei ontem, depois da célula, e fui dar continuidade naquilo que eu estava estudando. E eu senti Deus falando para mim assim: por que você está mudando de assunto? E eu falei assim: como isso? Eu tenho falado algumas coisas aqui, né? E as pregações têm tido quase a mesma direção para você que é frequentador do nosso culto. E eu tinha no meu coração de falar outra coisa. Eu ia pregar Romanos, capítulo 10, alguma coisa assim. Era o que estava no meu coração. E Deus falou assim: não, você está mudando de assunto. Eu ainda estou falando com você. Ele estava falando comigo. Eu ainda estou falando com você. E eu falei: tá bom, Deus, então deixo de lado. E de vez em quando, né, não é comum, mas de vez em quando isso acontece, eu deixei aquele estudo de lado e me conectei com Deus. E Deus me deu uma outra direção. E nessa madrugada nasceu o estudo dessa noite. Eu falei: Deus, eu nem sei onde fica Amós na Bíblia. Mas você tem 25 minutos para procurar Amós na tua Bíblia. E é sobre Amós capítulo 7 que a gente vai falar nessa noite. Mas enquanto você procura ou acha no teu celular, eu queria te levar a pensar nas coisas e nas formas que Deus conduz tudo. Como eu falei, às vezes a gente acha que não está como nós planejamos. Hoje aqui no ensaio deu quase tudo errado. Quase tudo. A gente testou umas 2 caixas de baixo, não funcionou nenhuma. A gente testou 2 baixos, não funcionaram nenhum. Isso aqui chegou em cima do laço. Também falhou. E aí eu não sei se nessas horas Deus só quer tratar o nosso coração no sentido de não depende de você, ou se Deus quer tratar o nosso coração do tipo: eu acho que você podia fazer melhor, Vaguinho. E esse é o sentimento que eu estou nesse momento. Porque tem tudo a ver com o que Deus ministrou nessa madrugada ao meu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse tempo. E que antes de qualquer coisa, antes de meditarmos, você já teve o teu tempo de adoração. Mas antes de meditar na palavra, eu quero te motivar a conectar o teu coração a Deus de uma forma que você talvez ainda não tenha feito. Falar: Deus, não é comigo. Se o Senhor não me mostrar, se o Senhor não me ensinar, não tem o que eu faça. Não há nada que eu possa fazer melhor do que o que Deus pode fazer na minha vida. Eu gostaria que você falasse isso: Deus, eu não consigo. Eu estou tentando, eu estou lutando, eu tento fazer as coisas com as minhas forças, com as estratégias que o Senhor tem, que eu consegui ao longo da vida, mas não tem dado resultado. Deus, fala ao meu coração nessa noite. Eu não sei o que virá, mas Deus, que o meu coração esteja
sensível, escancarado ao Senhor, e que a tua palavra encontre terreno fértil no meu coração, e essa terra fértil possa receber as tuas sementes, e ali ela brotar, e ali eu iniciar uma vida de intimidade com o Senhor, ou intensificar aquilo que eu tenho buscado na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração, Deus, recebe a nossa adoração. Pai, não permita que as distrações da vida, as distrações externas, tirem a nossa atenção daquilo que o Senhor já está fazendo aqui nesse lugar. A começar em mim, Deus, não depende de mim. Se não for o Senhor na minha vida, eu não posso fazer nada. Deus, em nome de Jesus, que esse seja o nosso sentimento aqui nessa noite. Que nós estejamos disponíveis para receber do Senhor o toque, a instrução, a visitação, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Ainda temos mais 22 minutos para achar o livro. Amós capítulo 7, a gente vai ler o versículo 7, 8 e 9. E eu peguei por tema dessa mensagem justamente o título que deve estar na tua Bíblia: o prumo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o prumo de Deus. Diz assim na minha versão: o Senhor me mostrou, Amós falando, o Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Versículo 9. Todos os templos e muros e outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. A versão A Mensagem, no versículo 8, a parte B, diz assim: veja o que eu fiz. Pendurei um prumo bem no meio do meu povo, e eu os poupei pela última vez. Agora chega. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ainda na tua presença, Deus, agora que a tua palavra foi lida, é o desejo do meu coração que ela permaneça sendo a sua palavra viva, a sua palavra real, a sua palavra forte, que tem o poder de mexer comigo, tem o poder de mexer com os meus irmãos. Que ela permaneça sendo esta palavra viva no momento em que nós estudarmos, no momento em que nós estivermos falando sobre ela. Toca aos nossos corações, Deus. Entra em nossos corações. Modifica o que precisa ser modificado, mas retira aquilo que precisa ser retirado, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém. Amém. O prumo de Deus. Gente, você sabe o que é um prumo? Todo mundo sabe? Esse aqui é um prumo. Tem outros modelos. Esse aqui é o meu, era o mais barato. Eu uso. E ele serve para você verificar a tortuosidade, ou não, de uma parede. Se você colocar ele na parede, certinho, ele tem a mesma distância da madeira com a cabeça do ferro, você vai ver que ele vai dar certinho, se está certo ou se está errado. Isso aqui é um prumo. Muito prazer. Prumo. Olha, desculpa. Então, esse equipamento aqui, ele é mais ou menos, né, quase sempre usado pelos pedreiros. Você já deve ter visto uma parede
com uma determinada barriga, né? Que você olha e fala assim, tem alguma coisa errada com essa parede. Eu acho que tem massa demais ou tem massa de menos. A parede está grávida, né? E aí você logo percebe que talvez o profissional que fez aquilo não tinha um como esse, ou não sabia usar uma ferramenta como essa. Por isso a parede ficou torta. Você também deve ter visto já em algum lugar, se é que você não tem a infelicidade de ter isso na sua casa, quando você abre a torneira num determinado lugar, ou chove atrás, você pediu para alguém fazer um piso num determinado lugar, e a água sempre vai para onde o ralo não está. É bem gostoso quando isso acontece. É porque o cidadão que fez também não soube usar um equipamento como esse. É uma beleza. Você molha o pé, você molha dentro da sua casa, você já fez a calçada para que não entrasse água na sua casa, e a água fica parada justamente onde não está o ralo. Meu pai fez uma calçada uma vez quando a gente era criança lá em casa, era muito legal. A gente era criança, então a gente se aproveitava daquela água, já que ele não deixava a gente brincar na chuva, a chuva acabava, a gente saía. Assim acontece quando nós tentamos alinhar com os nossos recursos, alinhar, ajustar as coisas que nós temos na nossa vida. Nós não temos o poder, nós não temos o prumo que endireita, nós não temos. Nós dependemos de uma direção. Nós dependemos daquela referência para que a gente possa ser construído de maneira reta, de maneira que nós possamos crescer sem correr o risco de cair. Que aquilo que cresce torto, primeiro que fica feio, e depois que, em algum momento, ele pode cair. Aquilo tudo pode desabar. Hoje a gente vai falar sobre o prumo de Deus em nossas vidas, a partir da visão do profeta Amós. Amós, ele era pastor de ovelhas, em um lugar chamado Tecoa, ou Tecoa, pequena cidade de Judá, no Reino do Sul. Mas ele foi chamado por Deus para anunciar a mensagem a Israel, que era o Reino do Norte. Isso foi durante o reinado de Jeroboão II. Porém, este foi um tempo onde houve um crescimento financeiro gigantesco naquela região, na região de Israel. Só que esse crescimento se deu de uma forma errada, se deu de uma forma incorreta. Embora ela tenha se tornado muito rica e próspera, ela cresceu com muita ganância, cresceu com muita opressão, com muito suborno, exploração, desprezo total pela justiça. Tudo que tinha de errado eles usaram para que eles pudessem alcançar a riqueza. E foi justamente esses pecados que Amós foi chamado para denunciar em suas mensagens. Quando ele foi chamado, ele não foi chamado para falar coisas boas, ele foi chamado para apontar os erros que aquele povo estava cometendo. O livro começa com uma mensagem a respeito do castigo de Deus, a respeito do castigo que Deus ia mandar. E o texto diz que ele ia mandar para as cidades vizinhas, ia mandar para as vizinhas do lado direito, ia mandar para as vizinhas do lado esquerdo, mas que em algum momento ela ia chegar ali. E aquela cidade também seria castigada. Essa é a palavra. Aquela cidade, aquele lugar, seria castigado por Deus. Mas por que castigar aquela cidade? Por que castigar aquele lugar? Por que castigar Israel? Porque em suas mensagens, ele deixava muito claro que quando o povo é escolhido por Deus, a responsabilidade é maior. Para o povo escolhido, o peso é outro. Por isso Deus agia com força com aquele povo, porque era um povo escolhido, ele tinha um plano para aquele povo, e ele sabia que se aquele povo continuasse naquele caminho, crescendo torto, não ia concluir o plano do Senhor para Israel. Então Deus precisou pesar a mão. Por isso Deus precisou castigar Israel naquele tempo.
E os pecados que o profeta condenava, avisava, falava, tinha a ver com injustiça social na nação. Diz a história que uma pequena minoria se enriquecia à custa dos mais pobres. Diz também que os juízes eram subornados, e ao receber o suborno, eles distorciam a verdade e favoreciam os que tinham poder. Os pobres eram oprimidos, explorados e até escravizados. Tudo isso, Amós foi avisando. Se você chegar um pouquinho antes, no começo do capítulo 7, no final do capítulo 6, no começo do capítulo 7, antes de chegar nessa visão, Amós defende o povo diante de Deus, em outra visão. E Deus, a Bíblia registra que Deus voltou atrás. Por causa da oração, por causa da vida de Amós, por causa da intervenção de Amós, a palavra registra que Deus mudou de ideia. Mas só que eles não pararam. E aí, Deus dá uma nova visão para Amós. Dessa vez, a do prumo. Ele, como quem diz para Amós, Amós, não está dando certo. O povo não está sabendo aproveitar a oportunidade que eu estou dando. Agora, eu vou ter que pesar a minha mão. Na última parte do livro tem uma série de visões, dessas que eu estou falando, que anunciam a destruição de Israel. Deus ia castigar durante um tempo aquele povo, por eles terem sido infiéis, a palavra registra, eles foram infiéis ao Senhor. Então o castigo era inevitável. Entenda castigo como correção. A correção era inevitável. Deus estava falando, não dá para continuar. Eu preciso corrigir a tortuosidade do meu povo. Ele só corrige a quem ele escolhe. E ele só corrige a quem ele ama. Ele só corrige a quem ele escolhe. E a estes, ele também ama. Por isso que muitas vezes eu e você somos confrontados com a palavra de Deus. Somos confrontados com a mensagem de Deus. A mudar de direção, mudar de rota, mudar de vida. Porque Ele nos ama. E Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar atrás. Amém? Por isso quero te levar a refletir nessa noite. Deus olhando para a sua vida, o que Ele ajustaria? O prumo de Deus passando sobre você, o que Ele apontaria? O que Ele mostraria? O que seria acusado pelo prumo de Deus? O que precisa ser alinhado nas nossas vidas hoje, que é o tempo da oportunidade de refletir naquilo que Deus está nos ensinando? Qual a nossa referência? Qual é o prumo que tem alinhado a nossa vida? No que nós temos nos baseado para construir a nossa vida? Nos nossos prumos? No prumo dos homens? Ou no prumo de Deus? Eu não sei se... Não sei não, né? Obviamente, a maioria não sabe. Eu tenho uma outra atividade, além da atividade pastoral. Eu faço pequenos serviços, por isso eu tenho essa ferramenta, mas eu também coloco papel de parede. E muitas vezes as pessoas me procuram, Vaguinho, eu quero colocar um papel de parede nessa parede, você acha que dá? Normalmente as pessoas querem colocar um papel de parede para economizar na tinta, ou para evitar o cheiro da tinta, mas tem muitas pessoas que querem corrigir um defeito da parede. Às vezes uma infiltração, às vezes um bolorzinho que não chega a ser uma infiltração, mas tem muita gente que quer colocar um papel na parede para tampar alguma coisa. Quando eu estava pensando nisso, me veio essas imagens de alguns serviços que eu já fiz. Teve uma casa que eu fui colocar um papel de parede uma vez, e nitidamente aquela casa estava com a parede torta.
A parede não estava tão torta quanto o teto. Era um teto de PVC. E a pessoa comprou o papel de parede e pediu para eu colocar, era um papel florido, bonito. A flor começava pequena desse lado e terminava grande do outro. E aí eu chamei, a hora que eu estava na metade da parede, eu já tinha medido, já tinha falado. E aí eu falei para a pessoa, chamei ela, falei, dá uma olhada. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo que está ficando bonito. Quer agradar, né? Eu falei assim, não, mas veja bem, a hora que eu terminar essa parede, essa flor que está pela metade, ela vai estar inteira lá do outro lado. O teu teto está torto. A pessoa que fez não usou um prumo, ou não sabia usar. E aí vai ficar feio. Eu posso parar, ou eu posso continuar, mas é justo que eu te diga, não vai ficar tão legal. Não, pode continuar. Vários lugares. Teve uma pessoa que me chamou e falou assim, Vaguinho, eu estou com um problema na minha parede, eu quero colocar um papel. Você acha que vai dar certo? Eu falei, vai dar certo, mas daqui a um mês vai estar estourado. O papel que você vai gastar uma grana legal, mais o serviço, vai estourar, vai ficar mais feio do que está. Você tem que quebrar essa parede. Você tem que tratar essa infiltração, porque senão você vai perder todo o teu serviço. Não adianta você querer enfeitar o que está errado. Você precisa arrumar, para depois você vir com a tinta ou você vir com o papel. E quando eu estava pensando no prumo, essas coisas começaram a vir na minha cabeça. As experiências que eu tive com o meu trabalho. Mas se você trazer para a sua vida, quantas vezes eu e você não tentamos enfeitar aquilo que está errado? Porque às vezes é mais fácil, às vezes é mais cômodo, às vezes dá menos vergonha. Como é que eu vou falar para o Luciano isso? Não, Luciano, eu preciso falar um negócio da minha vida para você. Não dá. Às vezes eu tenho vergonha. Então é mais fácil eu colocar uma roupa bonita e falar, não, o Luciano não vai saber. E aí a gente se esconde atrás das nossas estratégias. A gente sempre tem uma saída muito fácil. A gente sempre tem uma saída muito rápida. Mas a gente precisa se submeter ao prumo de Deus. Se nós quisermos crescer reto. Se nós quisermos crescer forte. Se a gente quiser alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus, nós precisamos nos submeter ao prumo de Deus. Amém? Até mesmo porque para construir, às vezes, é necessário desconstruir. Não é a melhor coisa, eu sei. Não é a melhor coisa jogar fora, gastar dinheiro, gastar energia. Mas lá na frente, você vai ver que era a melhor saída. Qual a sua referência de medida? Qual é o prumo que você usa? Zacarias 1:3 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai a mim, e eu tornarei a vós. Sempre há uma chance, sempre há a oportunidade de retornar. Deus, eu estava crescendo torto porque eu estava forçando. Não, eu quero tornar ao Senhor. Torna a mim também, Senhor. Seja novamente o meu prumo. Seja novamente a minha referência. Temos falado muito sobre a necessidade de alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus. E você sabe, culto sim, culto não, eu falo essa frase. Alinhe a sua vida aos propósitos de Deus. Se você está vindo a primeira vez, alinhe a sua vida aos propósitos de Deus. A gente tem falado muito sobre aquecer o nosso coração e passar a viver um avivamento verdadeiro. Mas quando que vai acontecer esse despertamento no nosso meio? Quando que a gente vai passar a viver isso? Quando que a igreja vai passar a fazer diferença onde ela está? E lembre, a igreja somos nós. Quando que eu e você vamos passar a fazer a diferença? Ontem na célula a gente estava falando sobre a mensagem de domingo, e o tema das igrejas que glorificam, vivem o amor de Deus,
falou muito ao nosso coração, e cada um de nós pode testemunhar de alguma coisa que Deus está trabalhando, Deus está movendo. O pastor Homero, no domingo à noite, ele falou uma frase que falou muito forte ao meu coração. Ele falou assim, é como se antes da frase ele tivesse dito, Vaguinho, será que você não tem um amigo doente que você ainda não foi visitar? Eu falei, mas como eu sou miserável. Eu tenho vários amigos doentes, mas às vezes a agenda, o meu prumo, me impede de fazer isso. E às vezes a nossa agenda está cheia de coisas muito importantes, muito boas. Mas será que a gente não precisa viver como igreja? Será que a gente não precisa viver o amor? Será que a gente não precisa mostrar o amor? Foi como se domingo à noite ele estivesse falando para mim. Vaguinho, quando que você vai voltar a viver esse amor que você tanto prega? A gente vai ter uma campanha, que a Vivi falou, 4K, no mês de novembro. A intenção é que a Igreja de Cristo, não a PIB, a Igreja de Cristo mostre amor à nossa cidade. Mas eu te desafio que não seja só em novembro, que isso comece agora. Que passe novembro, que chegue em dezembro, e que 2019 seja um ano diferente, porque eu e você decidimos viver o amor de Cristo. Decidimos. Decisão é algo que só eu e você podemos fazer. Decisão é algo que depende de mim e de você, da nossa força, da nossa intenção, da nossa coragem. Você também está acostumado com essa frase, o que muda a nossa história é o que a gente decide e faz, não é o que você está ouvindo aqui hoje. É o que você vai decidir a partir do que você está ouvindo. E outro dia eu aprendi uma nova. Desejo não muda nada. Decisão muda tudo. Eu vou passar a usar essa aqui também. Desejo não muda nada. A decisão tem o poder de mudar tudo. Amém? Quando a igreja estará ao ponto de fazer diferença na terra, na nossa cidade, dentro da minha casa? Quando que a igreja vai fazer diferença? Quando a gente pensa em avivamento, a gente lembra do avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles há 1900 e tantos. E se você conhece um pouco dessa história, você vai saber que as pessoas se juntavam numa igreja pequena e começavam a buscar ao Senhor, de uma forma tão intensa, que do outro lado da rua, quando as pessoas iam passando, elas caíam, porque não aguentavam o poder e a manifestação e a glória de Deus naquele lugar. Uma igreja, com meia dúzia de gente, orando intencionalmente, para alinhar a sua vida aos propósitos de Deus. Quando que isso vai acontecer com a gente? Se você também conhece o avivamento do país de Gales, esse mexe mais comigo. Jovens de 26, o mais velho tinha 26 anos, o mais novo tinha 17, 18. Uma família, que eles se juntavam para orar, para adorar ao Senhor, dentro de uma pequena casa. E aquele negócio foi crescendo, começou a invadir as igrejas. E jornalistas da época relatam que era assombroso o resultado sobrenatural da oração e daquele movimento de adoração ao Senhor. Que diz que existem relatos escritos por jornalistas não cristãos, que conforme as igrejas começavam a orar num determinado lugar, os bares nos arredores da igreja fechavam. As boates, os lugares profanos que existiam naquela redondeza sumiam, desaparecia. E os poucos bares que conseguiam ficar abertos naquele tempo de movimento, de visitação de Deus, quantas vezes as pessoas entravam, pediam uma garrafa de bebida e se constrangiam com a presença de Deus. E largavam a garrafa sem tocar, em cima do balcão, e saíam. Jornalistas não cristãos. Procura isso, você vai achar.
o avivamento de País de Gales. Quando que a gente vai viver algo parecido com isso? Quando que a gente vai se deixar levar pela mão de Deus? Quando que a gente vai abrir mão daquilo que é assim gostoso para nós, para fazer a vontade de Deus? Para alinhar a nossa vida às vontades, aos planos, aos sonhos de Deus. Será que alguém se constrange? Será que a nossa oração faz com que as pessoas larguem pecado? Será que a oração que você está fazendo com que o teu familiar pare de fumar, pare de beber, pare de usar droga, pare de se prostituir? Será que as nossas orações têm esse poder? Será que tem? Quando que a gente vai ver isso acontecer no nosso meio? Quando que você vai ver isso acontecer no teu meio? Será que essas coisas podem acontecer nos nossos tempos? Será que pode acontecer nos nossos dias? Há uns 4 anos atrás, houve um evento aqui na igreja chamado GIM, para líderes e pastores do Brasil todo. E logo no início daquele congresso, teve um cidadão, que eu não lembro nem quem era, nem de onde que ele veio, mas ele estava falando naquela tarde, e ele falou assim: toda geração pode mudar. Eu esqueci a frase. Toda geração tem o direito, alguma coisa assim, de mudar a história. Toda geração. Falando do Evangelho, falando de avivamento, falando de vida com Deus. Toda a geração tem a possibilidade de mudar o mundo. Toda a geração. Essa geração não mudou o mundo, mas marcou uma época. Tanto que nós estamos falando dela aqui. Tanto da Rua Azusa, 1905, quanto do País de Gales, um pouco mais para frente. Até hoje a gente fala. Será que daqui 50 anos alguém vai estar falando do movimento dos jovens adultos? Em nome de Jesus, vamos orar por isso, gente. Não pelos jovens adultos, mas porque precisa fazer sentido tudo isso que a gente faz. Precisa fazer sentido tudo isso que a gente diz que vive. Isso precisa fazer sentido. Eu já falei para vocês aqui que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho de que o meu tataraneto pegue a árvore genealógica da minha família e ele olhe para lá e fale assim: olha, eu não conheço muita gente no passado, mas o vovô Vaguinho, ele fez diferença. E é por isso que eu estou com Cristo hoje. Eu tenho esse sonho. Eu luto por isso. Esse é um dos grandes objetivos da minha vida. Fazer com que os filhos dos meus netos, dos meus bisnetos, sejam impactados pelas sementes que eu estou plantando hoje, na minha geração. Toda a geração tem a possibilidade. O que você está fazendo? O que você está fazendo para que a sua geração seja lembrada pelos seus netos, pelos seus bisnetos, ou por alguém que vai falar: um dia lá em Curitiba, alguém fez um negócio, e é por isso que eu louvo a Deus. É por isso que eu sirvo a Deus, porque eu quero seguir os passos daquela pessoa, porque aquela pessoa tinha alinhado a vida dela à vontade, aos sonhos, aos propósitos de Deus. Aquela pessoa tinha como referência o prumo de Deus. Vamos sonhar por isso. Vamos sonhar. E Deus dá uma resposta para mim e para você. Quando que nós vamos viver isso? Quando que nós vamos vivenciar isso na nossa história, na nossa vida, na nossa família? E Deus diz assim: quando o povo se arrepender e aceitar sua vida com Deus, mas também acertar com o próximo, aí as coisas vão começar a fazer diferença. Quando o despertamento acontece, Deus põe o prumo.
no meio do seu povo e revela tudo aquilo que é preciso ser corrigido, tudo aquilo que precisa ser endireitado, tudo aquilo que precisa ser retirado. Quando despertar no nosso coração e nós buscarmos com toda a nossa força, Deus vai passar o prumo dele sobre as nossas vidas. E aí ele vai poder mostrar, Vaguinho, isso aqui precisa arrumar. Isso aqui eu vou ter que refazer. O que ele vai dizer para você? Somente assim veremos e viveremos o avivamento nos nossos dias e no nosso meio. O texto nos fala que Deus falou a Amós através da visão. E a visão é uma das formas que Deus fala. Visão, sonho, palavra, pessoas, profecia. E ele usou a visão para falar com Amós. Nessa visão, Amós viu o Senhor com um prumo na mão. Algumas versões vão dizer, a versão que eu li vai dizer que ele estava perto do muro. Algumas versões vão dizer que ele está em cima do muro, não sei como que diz a sua versão. Ele está em cima do muro, não é que ele está com dúvida não, tá? Ele estava em cima do muro para poder fazer a medida certa. Aquele prumo nas mãos do Senhor é altamente revelador. O prumo nas mãos de Deus é altamente revelador. O prumo de Deus revela o nosso desalinhamento, ele revela a nossa falta de caráter, ele revela a tortuosidade da nossa vida. A tortuosidade da nossa vida. Como eu falei no começo, o prumo serve para verificar os erros, as falhas. Quando Deus coloca o seu prumo em nossa vida, ou na vida da igreja, Ele também o faz para revelar se estamos tendo falhas ou não, se precisamos ser corrigidos ou não, se precisamos arrumar ou não. Amós não tinha dúvida daquilo que ele estava vendo. Ele tinha familiaridade com o prumo, pois isso ele reconheceu com facilidade. A dúvida do profeta era o que Deus queria dizer, no final das contas, com aquele objeto. E o Senhor dizia que o prumo seria colocado no meio do povo de Israel. E o que isso significava? Como que isso seria implicado na vida daquele povo? Significava que os habitantes de Samaria passariam por uma avaliação séria, vindo da parte de Deus. O prumo seria colocado bem no meio. Se o meio estivesse no prumo, o resto estaria correto. Mas se estivesse fora, estava tudo errado. Deus estaria avaliando todos os detalhes que envolvessem aquele povo. E ele não deixou dúvida que o prumo seria colocado e a verdade iria aparecer. É importante lembrar que o erro não resiste ao prumo. Talvez a esse aqui resista, mas ao prumo de Deus, nenhum erro resiste. No momento em que Deus coloca o prumo sobre as nossas vidas, aquilo que está errado aparece. Diante desse aparelho, o erro vai aparecer. Por isso é um tempo de avaliação pessoal. Talvez seja uma mensagem diferente essa. 100.1, 2, 3. Ponto único, o prumo de Deus. Mas esse é o tempo de avaliarmos a nossa vida, de como nós temos vivido. Você está percebendo o prumo de Deus falar com você? Está acendendo alguma luz daquilo que você precisa mudar? Daquilo que precisa ser refeito? Daqueles papéis de parede que você está colocando em você? Para esconder as falhas, os bolores, as infiltrações do mundo? O prumo de Deus veio nesta noite para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos avaliarmos. E ele começou comigo. A gente precisa se avaliar. Existem muitas coisas que nós fazemos que não tem nada de Deus. Existem muitas coisas.
Muitas vezes nós nos intitulamos o prumo. Pode deixar aqui, isso eu resolvo. E saímos nos medindo. E por vezes a gente mede até o outro. Você viu como fulano está torto, rapaz? Está com a vida torta. Mas a gente sempre tem uma afirmação muito, como é que eu posso dizer? Muito espiritualizada no final. Mas eu vou orar por ele. Nessa noite Deus não quer falar com quem não está aqui. Nessa noite Deus está falando com quem veio. Com quem está aqui. Quem não veio, terá a sua oportunidade. Mas nessa noite Deus está falando comigo e com você. Ore por quem você quiser. Mas não esqueça de orar por você. Para que você seja alertado de onde o prumo precisa ser colocado na sua vida. Quando entendemos que pode ser conosco, a gente até acha que pode ser com o outro, mas quando a gente entende que pode ser com a gente tenta dar aquela fugidinha. Mas me vieram algumas perguntas muito provocativas ao meu coração, e eu creio que serão muito provocativas ao seu coração. Algumas perguntas em relação ao contexto que nós estamos falando. E a primeira pergunta foi: qual seria a avaliação de Deus? Qual a avaliação de Deus que Deus faria dos nossos sentimentos? Se Ele passasse o prumo nos nossos sentimentos. Sentimentos. Qual a avaliação? Seríamos todos aprovados pelo construtor do universo? Ou não? Qual seria a nota que Deus daria para o nosso linguajar? Todas as palavras que usamos podem ser usadas na presença de Deus? Se passasse o prumo na forma de falar, qual seria o resultado? Como você se sentiria se Deus aparecesse nos ambientes em que você frequenta? Você ficaria feliz, decepcionado ou com vergonha? Se Jesus fosse até você na hora da refeição, quer na sua casa, num restaurante, você continuaria comendo e bebendo aquilo que você costumeiramente come e bebe? Ou na presença de Deus você tiraria alguma coisa do cardápio? Você teria condições de convidar o Rei dos Reis para participar de uma refeição com você? Se você tivesse uma audiência com o Senhor, com o Deus do prumo, com que roupa você iria? Com a roupa que normalmente você usa ou você colocaria uma roupa diferente? Eu sei que mexe, e essas perguntas brotaram no meu coração nessa noite. Qual seria a nossa postura diante de Deus em relação a estas situações e outras tantas? Eu não coloquei aqui, mas se Deus em pessoa sentasse do teu lado de madrugada quando você está assistindo TV ou mexendo no computador, o que você acessaria com Ele? O que você falaria para as pessoas na rede? Se Ele tivesse ali do teu lado, vai, querido, estou com você. Você não está sozinho. Qual seria a nossa reação? Sabe de uma coisa? A função do prumo não é simplesmente revelar as falhas e os nossos defeitos. Nos julgar sem nos dar a oportunidade de pedir perdão. Não é empurrar-nos para a perdição e nos deixar sozinhos, não. A função do prumo de Deus não é essa. Não é de dizer para você que você é um perdido. Deus não está falando isso. A função do prumo é te atrair, é me atrair para perto do Senhor, para que eu e você possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e alinhar a nossa vida aos seus propósitos. Esta é a função do prumo, não é te acusar, não é falar para você que você vai para o inferno, não, é dizer que você vai para o inferno se você não mudar de vida. Essa é a função do prumo. Mas nesta noite,
Deus está dando uma oportunidade de a gente avaliar a nossa vida diante do prumo de Deus. Assim como ele falou para Amós: Amós, o que você está vendo aqui? O que você está vendo? Naquela ocasião, ele falou: eu estou vendo um prumo. E Deus pergunta para você hoje: o que você está vendo? O que você está vendo na sua vida? O que você está vendo? Hoje é o tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. E daqui a pouco a gente vai celebrar. A ceia é um memorial, onde nós rememoramos a morte e a ressurreição de Cristo. Foi necessário isso para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi necessário isso para que eu e você tivéssemos vida. Foi necessário isso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sonhar, deixar uma marca em alguém. Foi necessário para que eu e você tivéssemos a oportunidade de alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus. O que você está vendo na sua vida? Alinhe a sua vida aos propósitos de Deus. Ele não quer que a gente se esconda. Ele não quer que a gente faça como Adão e Eva, quando ele chegou no paraíso. E Adão e Eva tinham desobedecido. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Talvez se eles tivessem um papel de parede, eles tinham se enrolado. Será que eu e você também não estamos nos enrolando num papel de parede? Ele não quer que a gente se esconda. Todo o pecado tem que ser reconhecido e tem que ser verdadeiramente arrependido. E o meu desafio hoje é deixar que o prumo de Deus seja colocado em todas as áreas da minha vida. E eu te desafio a que o prumo de Deus seja passado em todas as áreas da sua vida também. Mas a palavra nos ensina que em tudo, Ele manifesta o seu poder, sua glória, sua misericórdia. E apesar da palavra dura que Ele trouxe a Amós, no capítulo 7, mais para frente, Ele vai trazer uma palavra de esperança. É assim que Deus trabalha. Sempre tem uma palavra de esperança. E a palavra de esperança que Deus deu para Amós é que, contudo, eu vou reconstruir esse povo. Contudo, eu vou dar uma nova oportunidade para esse povo. Contudo, eles terão uma nova chance. O Senhor os traria de volta do cativeiro. Eles morariam para sempre na terra que Ele deu. Ele iria cuidar de tudo, iria acolher a todos e demonstrar o seu íntimo e verdadeiro amor. E eu quero orar com você nessa noite, pensando nesta que é uma pergunta. O que você está vendo? O que você está vendo na sua vida? Quando o prumo de Deus é apresentado para você, o que você está vendo? Em que área ele mais te incomodou? Em que área ele mais te incomoda? Esta pergunta é uma oportunidade. É uma oportunidade para que haja uma explicação de Amós. Ele pergunta para Amós: Amós, o que você está vendo? E Amós responde para ele. Mas é lindo saber que Deus nunca deixa seus filhos sem entender plenamente aquilo que Ele vai fazer. Ele nunca vai deixar você sem entender o que Ele está fazendo. E nem o porquê que Ele está fazendo. E é por isso que, vez ou outra, Ele pergunta para mim e para você: o que você está vendo? O que você está vendo? Deus estava pronto a dar toda a explicação, toda a direção, toda a oportunidade
para que Amós orientasse o povo a respeito daquilo tudo que ele estava falando. E a respeito de tudo aquilo que o povo estava vivendo. E hoje não é diferente. Assim como ele fez com Amós, ele está perguntando para mim e para você. Wellington, o que você está vendo? Pergunta a Deus para você. Cris, o que você está vendo? Sofia, Pati, Roberto, Mota, Aninha, Fábio, o que vocês estão vendo? Vaguinho, o que você está vendo na sua vida? O que nós estamos vendo? O que precisa ser alinhado? O que precisa ser retirado? O que precisa ser banido da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, para que aquilo que nós tanto falamos, tanto pregamos, tanto faça sentido, faça diferença em nós e através de nós. O que está vendo? O que precisa ser arrumado? Convido a todos a ficarem de pé.